Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Irmãos, uma pessoa sábia, ela investe naquilo que ninguém pode tirar. Tem algumas coisas materiais que o inimigo pode levar, que a traça pode corroer, a ferrugem também. Mas aquele que investe naquilo que é espiritual, ninguém pode roubar. Aquele que investe no reino de Deus, aquele que investe naquilo que é eterno, ele está investido bem, porque ninguém pode roubar. Irmãos, tem duas coisas que o cristão tem que investir como prioridade: investir na obra de Deus e investir na sua vida, no seu conhecimento. Uma pessoa que investe no conhecimento, que investe na informação, que investe no estudo de algo, ela não vai ser roubada pelo inimigo. Então é esse entendimento que nós devemos ter. O entendimento que quando você investe em alguma coisa que pode ser perecível, você corre o risco de perdê-la. Mas quando você investe naquilo que é eterno, naquilo que é invisível, naquilo que é de Deus, você não corre o risco de perder. Então nós temos que ter essa sabedoria, povo de Deus. E não só investir dinheiro, valores, investir principalmente tempo. Invista o seu tempo naquilo que não é perecível. Invista o seu tempo nas coisas de Deus. Invista o seu tempo em conhecimento. Conhecimento principalmente da palavra de Deus e conhecimento das ciências do mundo. O Senhor Jesus investia o seu tempo na ciência. Ele perguntava aos doutores, né? Então, de igual maneira, nós devemos investir. Irmãos, uma coisa preciosa é aquela pessoa que tem algo e sabe aplicar bem esse algo, sabe investir bem esse algo. Em primeiro lugar, invista com a direção de Deus. E a direção de Deus está trazendo aqui na palavra que nós devemos investir aonde a traça não come, aonde o ferrugem não corrói, né, aonde os ladrões não levam. Investir no reino de Deus, na obra de Deus, na vida de pessoas. Mas aquela pessoa se perdeu, aquela pessoa pereceu. Não importa, irmãos. Nós temos que investir em vidas, nós temos que investir no conhecimento, nós temos que investir na obra do Senhor. Muitas vezes você investe em algumas coisas que não tem valor algum, que se perde, que é roubado. Então, tenha prioridades ao investir. Entendam? Essa é a direção de Deus. Ele diz, não ajunteis tesouro na terra. Para que você vai juntar aqui, irmão? Porque de uma hora para outra você vai embora e vai ficar tudo aqui, irmão. Você não vai nem desfrutar. Mas quando você investe no reino de Deus, quando você sai daqui, você tem um galardão com o Senhor. Entendam? Você tem investido naquilo que é eterno. O Senhor vai trazer um galardão para você. Porque tem pessoas que ajuntam sem propósito. É claro que não é errado ajuntar algumas coisas com um objetivo. Muitas vezes você tem algum objetivo de comprar algo precioso, de fazer algo precioso, de investir na escola das crianças, e você ajunta com esse propósito. O que é errado é ajuntar sem propósito, ajuntar por pura ganância. Ajuntar dessa maneira, o inimigo vai de uma hora para outra, leva porque ele acaba com porque
Aquilo é importante para a pessoa, e a pessoa, quando pede algo importante, ela fica desestruturada. É assim que o inimigo age. E nós temos que ter, irmãos, esse entendimento. Aonde você está investindo o seu tempo? Aonde você está investindo os valores que Deus tem colocado na sua mão? Você está investindo em conhecimento? Você está investindo na obra de Deus? Você está investindo em algo que o inimigo não pode te roubar, te tirar? Ou você está investindo em prazeres, em luxos, em coisas supérfluas que o inimigo pode tirar de uma hora para outra? Ou mesmo coisas que não têm valor, né? Tem pessoas que investem e depois não sabem o que fazer com aquilo que ela investiu. Tem pessoas que investem, sabe em quê, irmãos? Em sapatos. Você já ouviu falar de pessoas que têm mais de 500 sapatos, e não usa 495 deles, está investindo em algo perecível, algo que não tem valor, com tantas coisas que podem abençoar vidas, ela não investe, né? Então, é uma falta de entendimento, é um demônio que comanda a pessoa para investir no lugar errado, aplicar naquilo que é errado, aquilo que não gera vida, que não traz vida, aquilo que não abençoa ninguém e aquilo que não vai trazer nenhum galardão para ela. Entendam isso. Não ajunteis tesouros aqui na terra, irmãos. Não ajunteis. Aquilo que vier na sua mão, semeie. Você só vai ajuntar se você tiver um propósito. Se tem um propósito de comprar uma casa, então você ajunta. Se tem um propósito de pagar a escola de crianças, então você ajunta. Mas sem propósito é ganância, irmãos. E fácil de ser levado. Versículo 21 diz: porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso... onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, aonde está o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? O que vale mais para você? Ah, pastor, é meu filho, a minha filha. Ah, pastor, é meus bens. Qual é o seu tesouro? Aonde estiver o seu tesouro, está também o seu coração. É o que diz a palavra. Irmãos, você pode amar ardentemente a sua família, os seus filhos, o seu emprego, seja lá o que for, mas a prioridade tem que ser Deus, irmão. Porque foi Deus que te deu tudo. Foi, irmãos. Mesmo que você imagine, foi o fulano, foi meu pai que ajudou. Foi a mão de Deus que dirigiu pessoas para te abençoar. É Deus que tem que ter prioridade, irmãos. Quando a palavra de Deus diz, amai a Deus acima de todas as coisas, não é brincadeira, pessoal. Não é retórica. É a verdade. Quando você coloca alguma coisa no topo das suas prioridades, acima de Deus, aí vai estar o seu coração. E o seu coração não vai estar em Deus. Se não está em Deus, irmão, misericórdia. Porque Deus honra aqueles que o honram. Deus abençoa aqueles que creem nele, que creem na sua palavra. E quem crê na palavra de Deus, ele ama a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima dos seus filhos. Ame a Deus acima da sua esposa. Ame a Deus acima do seu marido. Ame a Deus acima dos seus bens. Coloca o seu coração em Deus. O seu tesouro, o seu bem maior, o nosso bem maior é Deus. Ele nos deu a vida, Ele nos deu tudo. É nele que nós temos que colocar o nosso coração. E como que a gente sabe que nós estamos colocando o nosso coração em Deus? Quando nós colocamos o nosso coração na obra de Deus. Para fazer a obra do Senhor, para ajudar na obra do Senhor. Porque não adianta a pessoa falar, eu amo a Deus acima de todas as coisas, e não vem na igreja. Não vem na casa de Deus e diz que ama a Deus acima de tudo. Não vem glorificar, exaltar o nome do Senhor e diz que ama a Deus acima de tudo. Irmãos, lembra quando você era jovem e você começou a namorar? Você não via a hora de ver a namorada, não é verdade? Tinha aquela expectativa enorme. Aquilo que a namorada pedia, você fazia, né?
Irmão, tira a sua namorada, tira aquele amor da sua namorada, aquela paixão pela sua namorada e coloca em Jesus Cristo. Não, eu quero ver o meu Senhor, eu quero ouvir a palavra do meu Senhor, eu quero louvar o meu Senhor, eu quero estar perto do meu Senhor. Priorize a Deus, irmão. Isso não é ser religioso, isso não é ser fanático, isso é amar a Deus. Isso é obedecer o mandamento, o primeiro e principal mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. É aquele que ama a Deus, se dedica a Deus. Aquele que ama a Deus, ele não quer se apartar de Deus. Ele quer estar sempre na presença de Deus, quer estar sempre louvando a Deus, está sempre fazendo as coisas para Deus. É isso que Deus quer, pessoal. É isso que a palavra de Deus nos revela. Não adianta a pessoa falar que ama a Deus e qualquer coisinha se esquece da obra, se esquece de Deus, né? Se esquece da casa de Deus. Eu não digo que tenha que vir aqui, mas a casa de Deus, onde a palavra de Deus é pregada, onde Deus é louvado, onde dois ou mais estão reunidos em nome do Senhor. Então demonstre o seu amor a Deus através de atitude, não através de palavras. Tem pessoas que querem muito de Deus e não dedicam 1 hora para Deus por semana. Que história é essa? Está querendo se aproveitar de Deus? Está querendo fazer Deus um empregado seu? Ele é o seu Senhor. Você tem que amá-lo acima de todas as coisas. Você tem que não ver a hora de se encontrar com Deus, de ouvir a Deus, de louvar a Deus. É isso, é assim que se demonstra o amor. Assim como você demonstrava o amor lá à sua namorada, né, o primeiro amor, essas coisas. É isso que você tem que fazer por toda a eternidade. Eu quero o Senhor, eu quero a presença do Senhor. Eu amo tanto a Deus que eu quero louvar a Deus. O meu tesouro é o Senhor. Então o meu coração está no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem com todo o coração. Como é que você quer encontrar Deus se você não busca com todo o coração? Tem o coração dividido, né? Não prioriza Deus. Tem qualquer eventozinho, fala, não vou ouvir a palavra, né? Tem qualquer compromissozinho, não vou ouvir a palavra. Deus, irmãos, Deus não é bobo. Deus é sábio. Ele sabe quem crê nele, quem confia nele, quem o prioriza, quem o ama. Ame ao Senhor. Demonstre o seu amor a Deus pelas atitudes. Não, eu não posso deixar de ir na casa do meu Deus, me encontrar com Ele, porque eu amo meu Deus. Eu não posso deixar de louvar e glorificar o meu Deus, porque eu amo meu Deus. Eu não posso deixar de ouvir a palavra do meu Deus, porque eu amo meu Deus. Entende, irmãos? Tem muito crente, irmão, que diz que ama a Deus, mas quer saber de show gospel, quer saber de festa, não quer saber de Deus. Não quer saber da palavra, não toma uma atitude em obediência à palavra de Deus para abençoar a obra de Deus e para abençoar a vida dela mesmo. Entenda, priorize a Deus, coloque o seu coração em Deus. Deus tem que ser o nosso tesouro. Fala para o seu irmão do lado, Deus tem que ser o seu tesouro. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o seu tesouro for Deus, se o bem maior da sua vida for Deus, se a sua riqueza maior for Deus, o seu coração vai estar em Deus. Mas se o seu coração estiver em outras coisas, né? Por exemplo, eu sempre repito isso. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falarem, pessoas no mundo dizendo: o meu filho é tudo para mim. Idólatra. Não reconhecem a Deus, que Deus é que deu a vida a ela e Deus é que deu o filho a ela. É isso, irmãos. Tem pessoas totalmente equivocadas, enganadas. Tudo para você é Deus, porque sem Deus você nem existiria. Sem Deus você não teria a sua família, não teria seus filhos. Ele é que nos deu tudo. Ele que tem que ser louvado. Ele que tem que ser glorificado. Entendam? Quando que nós vamos chegar no estágio do Jó?
Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Glória a Deus. Irmãos, tinha um olho bom. Pastor, mas eu estou usando óculos aqui, eu estou enxergando meio diferente. Não, não é dessa maneira. Olho bom é você ver o que é bom, é você ver o que é bem em tudo. Irmãos, olho bom seria uma visão otimista de tudo, sempre ver a parte boa, sempre ver o bem em tudo. Acontece com qualquer problema, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É ver dessa maneira, e não é falar, que desgraça, não, Deus é fiel, Deus tem propósito nisso, Deus vai me honrar, Deus fez o melhor, faz o melhor e fará o melhor. Tem um olho bom, irmãos. Tem pessoas, irmão, que tudo é desgraça. Ela só vê coisa errada. Esse país não presta. Falam mal até do pessoal do mensalão. São vidas, irmãos, carentes da palavra. Mais carentes do que muitos. Né? Então entendam, quando você tem uma visão boa de tudo, quando você enxerga a parte boa de tudo, você se ilumina. O seu corpo terá luz, diz esse versículo. Mas quando você tem uma visão pessimista, só vê o mal das coisas, né? E esse negócio de festa na igreja não dá muito certo, não sei o que lá. Não, irmão. Vê o lado positivo disso, irmãos. É claro que você não vai ser uma pessoa, vamos dizer assim, omissa, e nem vai ser uma pessoa deslumbrada, e nem vai ser uma pessoa ingênua. Tem males, mas procure enxergar o bem, a parte boa, o bom propósito de tudo. Muitas vezes vem uma aflição, isso é para a glória de Deus. Essa visão positiva, e não aquela visão de novo esse mal, meu Deus, não sei o que lá, não aguento mais. Coisa de murmurador. O murmurador, ele só vê o mal em tudo. Não, tem gigantes, é difícil. Mas aquele que tem um olho bom fala, não, é terra que emana leite e mel. Né? Deus é conosco, nós superaremos. Tem gigantes, mas superaremos com o poder de Deus. É terra grande, onde tudo que se planta dá, frutifica. É essa visão, irmãos. A visão dos 2 espias e não a visão dos 10 negativos. Quando você tem essa visão, o olho bom, você enxerga o bem e o bom em tudo, né? Enxerga coisa boa até no pessoal do mensalão, vamos dizer de novo. Né? O seu corpo se ilumina. Você é uma pessoa iluminada. Porque você está olhando com a visão de Deus. Não olhe com a visão do diabo. O diabo só enxerga o mal, ele só faz o mal. Ele só quer ver o mal. Mas Deus só faz o bem. Enxergue com a visão divina. Não, essa pessoa é uma pessoa abençoada. Ela está num problema, está fazendo coisa errada, né? Mas ela vai ser liberta e vai ser uma bênção. É essa a visão, pessoal. Quantas pessoas que eram criminosas no passado, que se tornaram uma bênção, hoje estão até servindo ao Senhor. Então, imagine se todo mundo tivesse um olho mau, não desse uma oportunidade a ela, não pregasse para ela. Não, esse é um caso perdido, não vamos pregar, não. Não, irmão, não tem caso perdido, não. Não, está vivo, tem solução, tem o poder de Deus. Então,
Procure enxergar a parte boa de tudo. Procure ver o bem em tudo, ver as coisas boas em tudo, né? Que o seu corpo terá luz. Então, cada irmãozinho, cada irmãzinha, procure enxergar a parte boa dela, né? Procure enxergar a parte boa das pessoas até que te perseguem. Veja o caso do apóstolo Paulo. Irmãos, Deus viu nele coisas boas. Tanto é que Deus falou: esse é um vaso escolhido para mim. Sabe por quê, irmão? O Paulo era um perseguidor de cristão. Mandava prender, mandava matar, irmãos. E Deus falou: não, isso não tem jeito, não. Deus enxergou coisa boa no Paulo. Deus enxerga coisa boa em todos nós. Nós temos que ter a visão de Deus. Enxergar as coisas boas nas pessoas. E não só ficar sentando a lenha em tudo, em todo. Tem coisa boa. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você: ninguém tira o sapato em mim. Tem coisa boa até no governo, irmão. Tem coisas boas no governo. Tem muita gente que senta a lenha, critica e tal. Mas tem coisa boa, irmão. Tem que estar vendo isso. Não tem que estar... É claro que as manchetes de jornal é tudo coisa ruim. Né? Ninguém noticia coisa boa. Mas nós temos que procurar enxergar, irmãos. Tá? Entendam, é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos um olho bom, para que o nosso corpo seja iluminado, porque a pessoa que só vê coisa ruim, ela fica doente, ela se entristece, ela fica revoltada, ela se contamina, o corpo dela fica em trevas, é o que diz esse versículo. Amém, povo de Deus? Vamos enxergar o bem em tudo aí, né? Fala para a sua irmã do lado: o seu cabelo está bonito hoje, irmã. Glória a Deus, né? Vamos enxergar coisa boa aí em tudo. Versículo 6 e 24. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, esse versículo aqui é forte, né? Quem é o seu Senhor? É Deus ou é Mamon? A quem você se dedica mais? A Deus ou ao dinheiro? A Deus ou ao serviço? A Deus ou à família? Ah, pastor, quando eu me dedico à família, eu estou servindo a Deus, certo? Em parte tem razão, né? Porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé, né? É pior do que o incrédulo. Mas o Senhor, ele tem que estar na prioridade nossa. Mais uma vez a gente repete, tá? Então a gente tem, aqui diz: se dedicará a um e desprezará a outro. Quando você se dedica a qualquer outra coisa que não é mais do que é Deus, você está desprezando ao Senhor. É o que diz esse versículo. A quem você dedica a maior parte do seu tempo? Né? Você tem dedicado tempo a Deus? Você tem servido a Deus ou tem servido a pessoas, tem servido a mamon, servido ao dinheiro? Irmãos, não fique servindo outros deuses, mesmo sem saber. Não sirva a mamon, as riquezas, né? Porque aquele que não serve a Deus, ele não está servindo a outro, ele está sendo escravo de qualquer outra coisa. Irmãos, o mundo hoje é comandado, vamos dizer, por Satanás através dos meios do diabo. Fama, dinheiro, riquezas, né? Tem pessoas que matam por riquezas, enganam por riquezas, ou seja, estão indo para o inferno por causa das riquezas temporárias desse mundo. Irmão, nós temos que servir ao Senhor. Nós temos que dedicar o nosso tempo ao Senhor, né? E não a mamon. Não tenha dois senhores, né? Tem muitas pessoas, como eu acabei de citar um caso aí, não coloque o seu filho, a sua filha como o Senhor da sua vida. Não coloque a sua família como o Senhor da sua vida. Não coloque as suas riquezas como o Senhor da sua vida. Aquele que você serve, né,
é o seu Senhor. Então sirva ao Senhor, dedique tempo ao Senhor, mostre que o Senhor é Senhor na sua vida. Porque quando o Senhor for Senhor na sua vida, nada te faltará. Não é o que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então quem é o seu pastor? Quem é o seu Senhor? Então se está faltando alguma coisa, é porque o Senhor não é Senhor na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus supridor, irmãos, abençoador. Amém, irmãos? Então não sirva a dois senhores, é um Senhor só. Eu sirvo a Deus, mas de vez em quando eu peço lá para o santinho. Não, irmão, isso está totalmente errado, irmão. De vez em quando eu faço isso, não, está totalmente... É só um Senhor, não sirva a dois senhores. Eu sirvo o Senhor, mas de vez em quando eu peço lá para o fulano, eu peço para fulana. Não, é um Senhor só, não são dois senhores. Amém? Porque quando você pedir para o fulano, você está desprezando o seu pedido a Deus. Você não está confiando em Deus, irmão. Aquele que confia em Deus, pede só a Deus, serve só a Deus, clama só a Deus. Clamou a uma outra coisa porque você não confia em Deus. Deus não pode fazer, então eu vou clamar para o santinho aqui. Não, irmão. Aí você está demonstrando que você não crê em Deus. Você está desprezando a Deus e confiando em algo que não vai fazer nada por você. Está cheio de gente assim, tá? Que tem que mudar isso. É só um Senhor. Versículo 25 ao 26. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam e nem cegam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Irmãos, quem é o seu Senhor? Ele é o seu supridor. Então não seja ansioso pelo suprimento diário. Não seja ansioso. Se você é de Deus, Deus vai te suprir. Pastor, mas tem muita gente passando fome aí, que não tem o que comer, porque não é de Deus. Não busca Deus, não clama a Deus. Porque aquele que é de Deus, Deus garante o suprimento. Deus garantiu o suprimento ao seu povo no deserto. Durante 40 anos. Deus trazia pão do céu, trazia ave do céu, trazia carne do céu, é claro. Deus deu uma grande lição, dizendo, pega da porção diária. Teve uma vez que eles pegaram mais do que era necessário, porque eles não estavam confiando no suprimento de Deus. Então pegaram, do dia seguinte, sabe o que aconteceu? Apodreceu. Confie no suprimento de Deus. Eles só pegaram o dobro quando era na sexta-feira, porque no sábado não trabalhavam, guardavam o sábado. Entenda, irmãos, confia no suprimento de Deus. Você não vai ver um passarinho ansioso aí, porque o que eu vou comer amanhã? Né? Confia no suprimento, Deus te garante. Né? Como diz o Salmo, fui moço, já sou velho. Isso daqui é o Davi falando, né? O nosso Davi. Né? E nunca vi um justo mendigar o pão, irmão. Você nunca vai ver, irmãos, porque o nosso Deus é o Jeová Jirei, o Deus supridor, o Deus provedor. Então, não fique ansioso. Não fique ansioso pelo suprimento diário ou por suprimento de qualquer coisa. Entendam, ficar ansioso não resolve nada. Só faz mal. Traz úlcera, traz pressão alta, traz um monte de coisa ruim. Então não fique ansioso, você já sabe, irmão. Não, Deus vai prover amanhã, eu estou tranquilo. É claro, irmãos, é
é óbvio, ululante. Veja o versículo 25 e 26, né? Nós acabamos de ler. É claro que você não deve agir com comodismo. Deus garante meu suprimento, eu não vou ficar ansioso e vou ficar sentado aqui esperando chegar a comida. Aí também não, irmão. Você tem que agir e Deus vai prover. Com a direção de Deus você tem que agir, irmãos, e Deus proverá. A sua ação, muitas vezes, pode ser até uma ação espiritual, de estar orando, né? Mas você tem que agir, você tem que trabalhar, você tem que granjear, e Deus vai te prover. Quando você tiver com dificuldade para trabalhar, Deus vai te prover. Quando você não puder andar, Deus vai te prover. Se for um lugar onde não tem trabalho, Deus vai te prover. Veja um exemplo de Elias. Quem Deus usou para alimentar o Elias? Corvos. Irmãos, estava num deserto, não tinha onde trabalhar, não tinha casa nenhuma para pedir, né? E aí Deus proveu Elias de que maneira? Usando corvo, irmãos. Deus pode usar um corvo aí para te trazer alimento. Glória a Deus. E depois, quando o ribeiro secou e os corvos entraram em greve lá, né? O que aconteceu? Deus arrumou um provimento. Ele disse, eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Então, ele proveu Elias, que estava em missão. Quando você estiver em missão de Deus, Deus vai te prover, irmãos. Deus vai te prover. Entendam? Ele vai usar o corvo, vai usar uma viúva que está morrendo de fome, vai abençoar a viúva para que a viúva te abençoe. Amém? É assim que Deus age. Ele vai te prover, né? Ele é o Jeová Jirei. Como ele proveu o povo no deserto, como proveu Elias. É só você ser filho de Deus, temente a Deus, buscar o Senhor. Ah, mas eu estou desesperado, pastor. Eu tenho muitas contas e eu perdi meu emprego. Deus vai te prover. Confia no Senhor. O mesmo Deus que te deu o emprego que você perdeu, Ele vai te dar um outro melhor. Muitas vezes Deus te tira, porque ali você já cumpriu a sua missão, ou porque ali vai ter um problema qualquer, algo que possa te abalar, te afetar. Então Deus te tira. É um livramento de Deus muitas vezes. Confia no Senhor. Amém, povo de Deus? E aqui para encerrar, versículo 27 ao 30. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Irmãos, uma outra preocupação. É uma outra preocupação que as pessoas têm, é com relação não só ao alimento, mas com os recursos, com as vestes. Deus supre tudo, irmãos, né? Ele supre os lírios do campo com uma vestimenta que não há igual. Nem Salomão se vestia tão lindamente. E ele vai suprir as suas vestes. Deus supriu as vestes do seu povo no deserto. As vestes, as sandálias, né? Durante 40 anos. E Ele vai te suprir. Não fica preocupada não com vestidinho aí, vestidinho para aquilo outro, né? Deus vai te suprir. Deus é o Deus supridor. Ele supre alimento, Ele supre as vestes, Ele supre tudo, né? É Deus que nos abençoa, é Deus que nos deu tudo. E Ele vai estar nos guardando. E não se preocupe. Preocupação é uma coisa ruim, irmãos, como ansiedade. Preocupação é você
se ocupar com antecedência. Deixa chegar o dia de amanhã. Não fica preocupado, não. Preocupação só traz mal. É coisa do inimigo. Então tira isso também da sua vida. Amém, povo de Deus? Porque se você confiar no suprimento de Deus, você não se preocupa, você não fica ansioso. Não, eu vou fazer minha parte, eu vou orar e vou confiar em Deus. Não vou ficar aflito, não. Né? Que Deus proverá. Muitas vezes a pessoa, pastor, eu estou orando tanto para Deus preparar um companheiro para mim. Um companheiro para mim. Tá? Ô, irmão, confia no Senhor, irmãos. Mas Deus não preparou, é porque Deus não quer te dar tranqueira, irmão. Às vezes pede, e depois fala, Senhor, me livra dessa tranqueira, né? Então, muitas vezes Deus sabe o que é melhor para você, né? Deus quer que você tenha mais tempo, às vezes, para se dedicar a Ele, para se dedicar à obra dEle, para fazer a vontade de Deus, para servir o Senhor. O Senhor Jesus é o seu companheiro. O Senhor Jesus é o seu parceiro. O Senhor Jesus é o seu Senhor. É Ele que você tem que servir. E não servir qualquer outro marmanjão aí ingrato. Né? Então Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Né? Se for para colocar uma pessoa para abençoar a sua vida, Ele vai colocar. Mas se for para trancar a sua vida, impedir que você sirva a Deus, ou se aproxime de Deus, se afaste de Deus, Ele não vai colocar, irmãos. Confia no suprimento do Senhor. Tudo aquilo que você tem pedido, Ele vai suprir, se for do seu plano e da sua vontade. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.